Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa primeira live da MacPonta. Nós estamos aqui reunidos em poucas pessoas, tentando trazer um pouquinho de conteúdo a você, produtor rural. E nós vamos fazer aqui algumas explicações, alguns entendimentos dessa nossa primeira tentativa, nosso primeiro evento, para levar um pouquinho de conteúdo para você, produtor. Então, primeiro de tudo, eu vou pedir licença de tirar minha máscara aqui, até para ficar um pouquinho mais fácil de explicar. Mas nesse período nós estamos tomando todos os cuidados devidos em todas as nossas 7 lojas, para que todos os nossos funcionários e também nossos clientes e suas famílias estejam protegidos aí de qualquer problema que a gente tem em relação ao Covid. E nesse momento eu estou trazendo aqui o início da programação da nossa semana, em que nós vamos trazer um pouco de conteúdo, tanto comercial, quanto de benefícios, quanto de produtos, agricultura de precisão. E nós vamos trazer um pouquinho também desses temas aí divididos com os especialistas da John Deere. Então, para esse primeiro dia, o nosso tema são pulverizadores e plantadeiras. Eu queria dar as boas-vindas em um primeiro momento às duas pessoas que me acompanham aqui nessa live, fora a nossa reduzida equipe de programação que está aqui junto com a gente. Mas o nosso pessoal que está aqui, então, ao meu lado aqui o Thiago Jacomin, que é coordenador de contas estratégicas, e ao lado dele também o Roberto Simão de Carli, que é o nosso gerente de agricultura de precisão aí, corporativo para o grupo. Junto conosco também está um dos especialistas da John Deere, o Alex Johan, que nesse momento está conectado conosco e logo ele deve também fazer a participação ao vivo no nosso evento. Então, para a gente dar início ao evento, eu gostaria de chamar aí um vídeo da John Deere para falar um pouquinho sobre o primeiro dos produtos. Vamos lá, pessoal? Deere continua superando limites para oferecer a máxima produtividade e desempenho. E agora demos um grande salto para garantir que os produtores alcancem um nível superior de performance. Veja de perto o que separa o inovador sistema de plantio e dosador ExactEmerge dos outros produtos do mercado. A tecnologia ExactEmerge substitui o tradicional tubo de semente por uma escova transportadora que evita a queda livre da semente ou o espaçamento errado dentro do sulco de plantio, que pode gerar problemas na germinação e emergência desuniforme das plântulas. Agora, a nova escova transportadora Brush Belt leva as sementes desde o disco dosador cônico até o solo. Essa colocação de sementes funciona na mesma velocidade do conjunto trator e plantadeira, não afetando a deposição da semente no sulco de plantio e distribuindo individualmente até 16 km por hora. Antes de serem colocadas no solo, as sementes são detectadas pelo novo sensor, que nos informa a população, singulação e o espaçamento entre elas. É tecnologia que enxerga semente por semente, cuidando milimetricamente do espaçamento e aplicação. O novo formato do disco de sementes, dentro do dosador, capta cada semente na escova, de forma única, devido a seu formato côncavo para distribuí-las uma a uma no solo. O ejetor empurra cada semente para fora da cavidade do disco, inserindo-a dentro da escova transportadora. O novo eliminador de duplas, instalado dentro do dosador de sementes, garante que sempre tenhamos uma única semente em cada cavidade do disco, assegurando maior singulação possível na aplicação, sempre precisa e uniforme em qualquer condição. Para completar essa medição de alta eficiência, um sistema a vácuo mantém cada semente no lugar antes de ser levada à escova transportadora, evitando falhas. O novo mini reservatório de sementes garante a quantidade de sementes necessárias para a alimentação do disco, de acordo com a taxa selecionada, em inclinações de terreno de até 15 graus em qualquer direção. Tudo isso é gerenciado por uma controladora individual e 2 motores elétricos independentes, um para o dosador de sementes e outro para a escova transportadora. A perfeita sincronia desses 2 motores garante a deposição das sementes em altas velocidades, seja rápida ou muito rápida. Por último, temos o sistema de pressão pneumático ativo, que garante máximo contato da plantadeira com o solo, levando a semente a uma profundidade de plantio exata e uniforme, mesmo em terrenos irregulares.
Seu plantio 2 vezes mais preciso, em menor tempo, atendendo janelas cada vez menores. Então, pessoal, muito bem, esse foi o vídeo da nossa DB Exact Merge e eu queria trazer algumas informações aí sobre o nosso Sábado Show. Então, o Sábado Show Digital, ele está começando hoje e ele segue até o dia 16 de maio. E é o Sábado Show que vocês já conhecem, então, com descontos, condições que nós já levamos aí habitualmente ao mercado, mas desse ano nós estamos fazendo ele, realizando ele online para evitar aglomerações e manter também a segurança de todos. Para participar da nossa programação é muito fácil, é bastante fácil. Nós teremos então essas lives com conteúdos especiais todos os dias e queremos levar para você, produtor rural, um pouco mais de informação. Então, ao invés de você vir até a nossa casa, nós queremos levar a você na sua casa um pouco mais dessas informações sobre a MacPonta e sobre a John Deere. O acesso às condições especiais para a compra de equipamentos, peças, serviços e itens de agricultura de precisão vai ser muito fácil de fazer. Você pode achar no nosso site, então www.sabadoshowmacponta.com.br, ou você pode apontar para esse QR Code que está aqui no canto esquerdo da tela. Eu quase acertei, agora ficou bom. Está aí no canto da tela, você pode apontar o seu smartphone, bater uma foto e você vai ser levado ao nosso site de forma rápida. Então, na manhã dessa segunda-feira, né, que temos aí esse tema de pulverizadores e plantadeiras, nós vamos trazer um pouquinho mais desse conteúdo técnico e também apresentar algumas soluções de agricultura de precisão. O Thiago, que está aqui do meu lado, nosso coordenador de contas, ele preparou um material aí especial para a gente poder conferir. Thiago, quer comentar alguma coisa? De licença, vou tirar a máscara aqui também para não me atrapalhar. Bom dia a todos. Eu preparei um material bem resumido, mas nele eu apresentando os principais produtos disponíveis e também algumas características dele. Eu acho que pode largar o vídeo, Alisson? Vamos conferir o vídeo. Vamos lá, pessoal. Olá, pessoal. Eu sou o Thiago, coordenador de contas da MacPonta Agro, e estou aqui para apresentar os pulverizadores John Deere. Hoje contamos com a nossa nova linha de pulverizadores da série M4000, que são os modelos M4025, M4030 e M4040, e também o nosso já conhecido 4630. Hoje, nesses modelos, contamos com uma capacidade de cauda de 2.300 litros no 4630, 2.500 litros no M4025, 3.000 litros no M4030 e 4.000 litros no modelo M4040. Barras de 24 e 27 metros para o modelo 4630, 27 metros em aço no modelo M4025, 30 e 36 metros em fibra de carbono. Já nos modelos 4030 e 4040, barras de 30 metros em aço ou 36 metros em fibra de carbono. Todos os modelos de barra contam com o nosso sensor de barras BoomTrack, o qual permite, através do monitor, o operador definir a altura adequada da barra até a cultura, além de ser responsável pela proteção da barra contra obstáculos durante a aplicação. Os modelos da série M ficaram mais altos, com um vão livre de 1,60 no M4025, 1,70 no M4030 e M4040. Possibilitando a entrada em culturas mais altas. Nossos pulverizadores contam com diversas soluções integradas, dentre elas, nosso monitor Command Center 4600, o qual tem capacidade de piloto automático auto-track, sistema de desligamento de seção, JD-Link e capacidade de compartilhamento de dados, possibilitando que mais que uma máquina trabalhe no mesmo talhão. Nos modelos M4000 está disponível uma ferramenta chamada Field Cruise, a qual permite que em condições favoráveis o operador, através do monitor, limite a rotação máxima do motor, podendo chegar em uma economia de até 8,5% de combustível. Está disponível em todos os modelos a estação meteorológica móvel,
a qual é montada na máquina e permite ter o controle dos dados climáticos em tempo real. Com ela é feito as leituras de temperatura do ambiente, velocidade e direção do vento, umidade do ar e o ΔT. Presentes nos pulverizadores da linha M4000, o ExactApply é um sistema exclusivo da John Deere que permite o controle inteligente das pontas. Através dele, é feita a troca automática das pontas conforme a variação da velocidade, mantendo a pressão e tamanho da gota, garantindo mais precisão e uma aplicação uniforme dos defensivos. O sistema PWM permite trabalhar em pulsação, compensando a dosagem e mantendo o mesmo padrão de cobertura por metro quadrado. O conjunto ExactApply traz mais algumas vantagens, como desligamento de ponta a ponta, também luzes de LED em cada ponta, contribuindo para aplicações noturnas e aferições das pontas. Com isso, o sistema permite evitar entre 3% e 5% de desperdício, gerando economia. Conheça o aplicativo Apply Plus. Nele você vai poder pôr informações de velocidade e vazão para ele te sugerir as melhores pontas. Então, pessoal, a gente acompanhou aí agora o material sobre pulverizadores e lembrando que no nosso site você pode ter acesso a todos os modelos, né, pedir a sua cotação e entender também, conhecer as condições imperdíveis que nós preparamos para o evento. Eu queria também dizer aqui que você pode mandar suas dúvidas para nós respondermos daqui a pouco aqui ao vivo. Faça o seu comentário aí no Facebook, diga para nós de onde você é, para a gente poder saber. E também pode mandar no nosso WhatsApp, o número é 42988052575. Vou repetir mais uma vez, 42988052575. Lembra também de colocar o seu nome para a gente saber de onde você está falando e a cidade que você é. Nesse momento também queria agradecer aqui a participação do pessoal de Irati, de Castro, de Prudentópolis, que já está interagindo com a gente. O Fábio Ginzenja, aí, nosso cliente aqui de Ponta Grossa, também já está mandando mensagem. E eu queria trazer para vocês agora aqui um segundo vídeo da John Deere, então, para a gente poder acompanhar um pouquinho mais esse conteúdo técnico. Vamos conferir? Olá pessoal, eu sou o Thiago, coordenador de contas da MacPonta Agro, e estou aqui para falar sobre as plantadeiras John Deere. As plantadeiras da John Deere foram projetadas para proporcionar o máximo de precisão na hora do plantio, para que o mínimo de sementes seja desperdiçado. Com ajustes precisos, nossas plantadeiras ajudam você a colocar sua semente exatamente onde e como você planejou, facilitando o máximo de produtividade com a menor perca de insumos. As soluções de plantio da John Deere contam com plantadeiras das linhas 1100, 2100 e DB, que trazem o máximo de precisão e confiabilidade. Nos modelos 1100, é possível configurar com 5 a 13 linhas em um chassi único ou também acoplar duas máquinas com nossa lança Dual Flex, podendo chegar a 26 linhas. Neste modelo, é possível configurar com dosadores convencionais a discos ou pneumáticos com o nosso dosador Maxi Emerge, que permite maior precisão e confiabilidade em qualquer ângulo, garantindo que as sementes sejam colocadas no solo com velocidade, profundidade e distância ideal. Nos modelos 2 e 100, podemos trabalhar com 12 a 34 linhas, contando com caixa central de sementes que permite uma autonomia maior, além de facilitar no abastecimento. Ressaltamos que as plantadeiras da série 2 e 100 contam com um novo sulcador de adubo, proporcionando melhor fluxo de palha, menor revolvimento do solo e requer até 1 CV a menos por linha. Este conceito de sulcadores já estão consagrados nas plantadeiras de série 1100, obtendo excelente poder de corte e preparo do berço de semeadura. Nos modelos DB é possível trabalhar de 23 até 60 linhas, sendo plantadeiras só de sementes, normalmente usados em plantio de maior escala. Em todos os modelos, contamos com o sistema de Roll Command, que é nosso desligamento automático de seções. Com ele, as plantadeiras evitam automaticamente a sobreposição das linhas onde já foi plantado, diminuindo percas nos arremates e cabeceiras.
diminuindo assim 5% nos custos de sementes, redução na competição entre plantas, incremento na produtividade e facilitando no manejo de defensivos agrícolas. Nossas plantadeiras da linha 2100 EDB são equipadas com a linha Emerge Pro, que permite o controle da profundidade e de posição de sementes. Possui regulagens de pressão e distanciamento entre as rodas limitadoras, permitindo diferentes regulagens para as condições adversas. O sistema de transmissão variável de nossas plantadeiras também permite que você possa planejar seu plantio através de um mapa de prescrição de adubo e semente. Esta tecnologia tem a responsabilidade de dosar a quantidade certa conforme for descrito. Além disso, o sistema utilizado pela John Deere permite que o ajuste da operação seja feito de dentro do trator, um diferencial que ajuda a ganhar tempo e facilidade na operação. A taxa variável também permite que se possa planejar a população de sementes com base na fertilidade e textura do solo, fazendo com que se incremente a produtividade da lavoura, explorando o máximo de cada cultivar, podendo reduzir significativamente os custos de insumos. Com a utilização das soluções de plantio John Deere, você começa seu ciclo produtivo com a melhor tecnologia para colher a melhor produtividade no futuro. Digital, trazendo um pouquinho de conteúdo para vocês. Acompanhamos aí o segundo vídeo que o Thiago nos preparou. E eu queria aqui até falar, né, nós estamos aí com 97 pessoas ao vivo nesse momento. Queria agradecer também aí o prestígio do seu Eliseu Santos, né, e do Hudson Sleutis Sepanski, que também está aqui com a gente nesse momento mandando mensagem. Eu queria agora trazer um pouquinho mais, nós vamos falar de agricultura de precisão. E aí eu convido o Roberto. Roberto, o que você preparou para nós aí hoje, Roberto? Conta lá. Bom dia, clientes e amigos do MacPonta. Nós fizemos um vídeo relativamente rápido por um conteúdo expressivo e quanto complexo é. Nós procuramos abordar, Alisson, para tentar trazer conteúdo para os nossos clientes, falar um pouquinho sobre geração de mapas de zonas de manejo, fazer todo um contexto, construir um raciocínio em cima de quais mapas e qual a importância desses mapas na construção de zonas de manejo, né? O próprio Thiago agora deixou, né, uma dica, deixou um link para nós seguirmos com o nosso vídeo falando sobre taxa variável. Então, o intuito da gente abordar todo esse conteúdo é exatamente abordar a tecnologia presente nas nossas máquinas qual a aplicação, né, disso em zonas de manejo, falando de alto, baixo potencial produtivo das áreas. Maravilha, Roberto. Então, eu vou pedir para o pessoal técnico nosso colocar aí o vídeo, a gente poder conferir um pouquinho mais sobre taxa variável, poder aprender um pouquinho mais sobre agricultura de precisão. Vamos lá? Olá, amigos e clientes MacPonta. Meu nome é Roberto Simão, engenheiro agrônomo e gerente de agricultura de precisão. Hoje, falando sobre plantadeiras, temos a oportunidade de falar sobre diversos pontos e soluções para a agricultura de precisão que acompanham esse tema. Porém, antes disso, queremos trazer para vocês mais explicações sobre premissas para a utilização de taxa variável, tanto para fertilizantes quanto para sementes, cujo tema será discutido aqui. Para que possamos abordar o assunto, nós precisamos ter um entendimento prévio sobre variabilidade de nossas áreas, bem como quais ferramentas podemos utilizar nesse conteúdo. Nesse sentido, recentemente conceitos de zonas de manejo foram introduzidos na agricultura e pontos como topografia, textura do solo, sensoriamento remoto, condutividade elétrica do solo, mapas de produtividade, têm sido as formas mais utilizadas para compor esse entendimento. O conceito de zonas de manejo, ou também conhecidas como unidades de gerenciamento, tem dado mais segurança nas operações de taxa variável, pois teremos a segurança de variar essas taxas de sementes ou fertilizantes em função do potencial produtivo de cada porção homogênea identificada. A seguir, vamos discutir algumas imagens que ilustram o conteúdo abordado. A imagem 1 mostra um levantamento de variabilidade muito importante, que é o mapa de colheita. Percebam que neste exemplo temos dois cultivos em anos diferentes, sendo um deles um mapa de trigo à esquerda e o outro mapa à direita de milho. Percebam também a similaridade entre os mapas, evidenciando que existem pontos em comum para o alto e baixo potencial produtivo. Essa repetibilidade ao longo do tempo
e em diferentes culturas nos dá segurança em estabelecer as zonas de manejo, bem como entender os potenciais produtivos. Percebam o quanto são fundamentais e como elas poderão ser suporte para tomadas de decisão. Passamos para a imagem a seguir, a qual ilustra os mapas de colheita de cevada, à esquerda, e de milho, à direita. Estabelecemos zonas de manejo e usamos apenas 3 escalas para facilitar a visualização. Desta forma, pode-se perceber quais são as áreas e os respectivos potenciais produtivos. Para ilustrar um pouco sobre respostas de culturas em função das taxas de fertilizantes e população de plantas, fazemos mais uma análise na imagem a seguir. Aqui estão destacadas 3 diferentes áreas e seus potenciais produtivos médios. Esta situação exemplifica o modelo de aplicação de fertilizantes em taxa fixa. Primeiro ponto, a zona de manejo, em vermelho, apresenta baixas produtividades. Além disso, pode-se perceber que o limitante da produtividade não é a fertilidade. Nesse sentido, qual investimento em fertilizantes a ser feito nesse tipo de área? Este é o típico caso de aplicações de fertilizantes na modalidade tradicional, a taxa fixa. Percebam que em áreas com menor potencial produtivo, a exportação de nutrientes é menor. Consequentemente, teremos um acúmulo ao longo dos anos, principalmente o fósforo. Além disso, qual o comportamento das diferentes culturas com a variação da população? Agronomicamente, já se sabe que algumas culturas podem apresentar diferentes respostas quanto à variação da população em função do potencial produtivo da zona de manejo. Um segundo ponto. Olhando para a zona de manejo que apresenta maior potencial produtivo, percebemos um efeito inverso: maior produtividade e menor conteúdo de fósforo. Qual o investimento a ser feito em fertilizantes? Qual o comportamento das diferentes culturas com a variação da população para ambientes de alto teto produtivo? Essas são perguntas que normalmente somos questionados em campo e as respostas precisam estar embasadas em um bom diagnóstico. Além disso, precisamos de uma tecnologia adequada e que possa acompanhar as necessidades, aplicando os insumos necessários para o maior retorno econômico. Quer saber mais sobre taxa variável para fertilizantes e sementes e quais as soluções de John Deere? Entre em contato conosco. Conte com a MacPonta, conte com a John Deere. Então, pessoal, a gente conferiu agora aí um conteúdo, um material preparado de agricultura de precisão. Roberto montou ele aí dentro do nosso centro de suporte a operações. A gente tem uma equipe toda preparada para poder te dar esse tipo de auxílio e também acompanhar, monitorar o seu equipamento. E aí, eu queria convidar aí o Roberto a contar um pouquinho sobre o Sábado Show. O que nós temos aí de condição nesse momento, Roberto? Tem algumas informações que você possa dividir conosco? Bom, Alisson, nós temos algumas condições especiais para essa semana. Comparando com aquilo que nós temos de histórico dos últimos anos, realmente as promoções do Sábado Show 2020 estão muito atrativas. Nós temos descontos variando de 10% até 20%. Então, a primeira sugestão que eu dou para aqueles nossos clientes que têm a intenção de continuar conectando dados, continuar conectando máquinas, que entrem em contato com o seu consultor, que possam ter esse entendimento de quais são as oportunidades para esse ano, e, obviamente, continuar construindo essa geração de dados de uma forma sólida e, obviamente, que a gente possa se tornar um centro de suporte na tomada de decisão, ser um suporte para os nossos agricultores, suporte para os engenheiros agrônomos, consultores, técnicos agrícolas, e assim seguimos com o nosso projeto para os próximos meses e próximos anos. Maravilha, Roberto. E eu queria então lembrar vocês aí, para conferir nossas ofertas, está aí no canto da tela, só apontar aí a sua câmera, o seu celular para ver o nosso QR Code, você vai direto para o nosso site, onde você pode conferir algumas dessas ofertas. Antes de eu seguir, eu queria só aqui agradecer aí e mandar um bom dia também para o pessoal que está interagindo com a gente. Eu estou olhando para baixo aqui porque está vindo para minhas mensagens aqui agora. Então, um bom dia aí para o Bruno Djavan, que mandou um oi para nós aí, também para o Fleur Dallagnol, que também está aí online conosco. E agora eu queria convidar o especialista da fábrica, o Alex Johan, ele está conectado conosco. Eu queria ver se a gente consegue colocar o Alex, para ele trazer um pouquinho mais de informação para nós e contar um pouquinho mais aí de algumas outras novidades e informações sobre o produto. Alex, está nos ouvindo? Pode dividir um pouquinho do seu conhecimento conosco? Bom dia, Alisson. Estão me ouvindo? Bom dia, estamos ouvindo bem. Pode falar. Está na live. Muito bem, muito bem. Bom dia a todos, pessoal. É uma satisfação poder participar desse Sábado Show digital, né? A MacPonta com certeza dando um passo à frente aí
e trazendo informações para todos os nossos clientes que estão nos assistindo e nossos colegas também. Bom, eu acho que o Thiago apresentou muito bem a parte de pulverizadores e plantadeiras também, trazendo todas as informações técnicas do equipamento e os diferenciais que ele faz no campo, né? Mas a explorar e falar também sobre nossos equipamentos. Os pulverizadores, né, hoje até 2019, a John Deere tinha dois modelos de pulverizadores, os tão conhecidos 46 e 4730. Esses dois pulverizadores, em 2019, foi lançado mais 3 modelos da série M4000, né, o 4025, 4030 e o 4040. E somados também aos 2 equipamentos que nós temos junto com a Plá, o J120 de 2.000 litros e o J125 de 2.500 litros. Também temos uma linha completa, né, agregando os Green System, os pulverizadores aí de 800, 600 e 2.000 litros, esse de Arasto. Então a John Deere hoje tem um portfólio aí de 9 modelos de pulverizadores para atender todos os nichos e necessidades de nossos clientes que nós temos aí no Brasil, principalmente no nosso Paraná. Devemos ressaltar a tecnologia Exact Apply, né, entrando já dentro dos M4000, ressaltar a tecnologia do Exact Apply. Essa tecnologia é uma tecnologia consagrada, né, e vem trazendo um grande resultado de aplicações no campo, tá? Esses pulverizadores, eles atendem muito bem às necessidades de aplicação dos nossos clientes, né, proporcionando ali o desligamento individual, né, controle individual de pontas, aonde que tem uma melhor precisão sobre a aplicação, sobre o desligamento. Também temos a parte do compensação de curva, que é um item que atende muito bem, principalmente quando vai fazer as manobras, perto das manobras dos talhões, e essa cobertura, esse desligamento faz uma compensação bem interessante nesse sentido da curva. Também temos outro controle de bordadura, onde que nós temos ponta A e ponta B. Esse controle de bordadura, ele consegue fazer uma aplicação com 2 tipos de pontas, tá? Eu consigo utilizar 2 tipos de pontas. Bom, pessoal, acho que caiu aí um pouquinho a transmissão do Alex Johan, ele é nosso especialista da John Deere, está falando conosco lá de Horizontina nesse momento. E até que ele volte aí, mas não tem problema, a gente vai seguindo aqui com a programação. Eu já vou trazendo algumas interações, algumas perguntas que nos foram feitas aí nesse momento. Então, primeiro eu queria mandar um oi pro Osni Jesus Melo, né, que também aí mandou um alô aí pro pessoal da MacPonta. Conseguiram voltar com o Alex? Alex, quer continuar aí o teu conteúdo? Manda lá e depois a gente vai para perguntas e respostas. Aproveita, pessoal, já deixa aí suas perguntas, depois nós vamos trazer algumas respostas tanto com o nosso pessoal aqui, tanto com o especialista da fábrica. Manda ver, Alex. Ok, voltando. Também, falando mais dos nossos pulverizadores M4000, eles têm desempenhado um baixo consumo de combustível na aplicação, né? São pulverizadores aí que têm um baixo consumo. O desligamento que eu já comentei para vocês. Alô? Pode falar, Alex, continua. Acho que o Alex caiu aí ou não está nos escutando nesse momento. Mas enfim, nós vamos começar com as perguntas enquanto o pessoal retorna com o Alex e aí a gente volta ele aí para a tela, tá? Primeira pergunta que eu ia trazer aqui foi do pessoal de Castro que mandou para nós. E é uma pergunta que vai para a AP. Então, Roberto, se puder nos elucidar essa questão, trazer um pouco de informação. Quais os melhores mapas para que eu possa utilizar na geração de zonas de manejo? Essa é com você, Roberto. É uma pergunta muito boa, né, Alisson? Se a gente pensar
Hoje, a forma que a gente vem construindo as zonas de manejo, são diversas as formas que a gente pode construir. Claro que quanto mais informações a gente conseguir construir ou captar dos últimos anos, mais consolidada, mais sólida é essa interpretação da zona de manejo. Então, por exemplo, nós podemos utilizar mapas de NDVI, também podemos utilizar mapas de produtividade de algumas culturas que são indicadoras de boa variabilidade, né? Por exemplo, a cultura do milho, a cultura do trigo, a cultura da cevada, o próprio feijão também é uma cultura que tem bons indicadores. Além disso, né, existem outros mapas que podem ser utilizados como condutividade elétrica do solo. Eu acho que é um dos últimos mapas mais discutidos em congressos, em encontros técnicos, é muito discutido esse tipo de mapa e tem trazido uma boa leitura do solo no sentido de identificar variabilidade e também esse comportamento do conteúdo de argila refletindo em potencial produtivo. Então, eu diria, para um primeiro passo, para quem está iniciando essa construção das zonas de manejo, eu acredito que variabilidade do solo, através de NDVI, mapas de NDVI, que pode ser tanto por satélite, que é uma ferramenta amplamente disponível no mercado, é um primeiro ponto que pode ser feito, mapas de produtividade das culturas que nós falamos, e também um terceiro ponto muito importante, a utilização do próprio condutividade elétrica do solo. Eu diria que esses seriam os pontos-chave, as premissas que poderiam ser utilizadas nessa construção da variabilidade e identificação de potencial produtivo. Excelente, Roberto. Então, vou trazer aqui uma segunda pergunta. Quem mandou para nós foi o Carlos Guimarães. Ele mandou essa pergunta para nós e gostaria de saber sobre a pulverização pulsada, como funciona. Tiago, você consegue trazer um pouquinho mais de informação para nós aí nesse sentido? Claro. Pulverização pulsada é o que nós falamos no vídeo, o Alex também falou um pouquinho, mas é aquela pulsação PWM e é a aplicação que, por exemplo, o produtor está aplicando em modo curva ou cabeceira, o pulverizador ele faz o ajuste da pulverização, ele redistribui a pulverização diferente em cada ponta. Então, por exemplo, uma volta em que a ponta de dentro ia aplicar mais e a ponta de dentro ia aplicar menos, porque a barra ia andar mais, ele faz a redistribuição da pulverização e aquela dosagem por metro quadrado é a mesma. Essa pulverização, essa aplicação PWM que nós chamamos. Maravilha, pessoal. Então, eu tive informação aqui, obrigado, Tiago, dessa resposta. Tive informação aqui que o Alex ele conseguiu retornar. Então, a gente vai tentar voltar para o Alex para ele dar continuidade no assunto. Enquanto isso, gente, manda sua pergunta para nós aí, nós vamos respondendo elas ao vivo. Temos mais algumas perguntas aí que já chegaram e daqui a pouco a gente volta nas perguntas e respostas. Alex, consegue nos ouvir? Sim, voltou a conexão. Até contribuindo aí com o Thiago, com a pergunta que foi feita sobre como funciona o sistema da Exact Apply. Eles são duas solenoides, né? Então, trabalha com 15, 30 pulsos. Isso permite você ter uma melhor cobertura e aplicação também com os produtos. Acho que esse é um ponto bem interessante aí dos nossos sistemas. Então, você pode também mudar esse porte, você pode trabalhar com uma ponta, duas pontas conjugadas, tá? Então, se tiver mais alguma pergunta durante a live, né, pessoal, de pulverizadores, estamos aí à disposição também para tirar. E entrando no assunto de plantadeiras, né, pessoal, a John Deere tem um portfólio bem interessante de plantadeiras. Acredito que o Thiago também já fez a explicação, trazendo todos o portfólio, 1100, 2100 e DB, mas eu gostaria de ressaltar as plantadeiras 2100. As plantadeiras 2100, este ano foi lançado os sucadores pivotados, tá? Então, são sucadores que têm um excelente desempenho, principalmente em condições de solo de muita palhada, né? São sucadores discos de corte que têm um excelente poder de corte e sucadores que têm um melhor fluxo de palha conforme ele vem trabalhando, né? Permitindo sair essa palha, principalmente nas condições de solo de vocês, que trabalham com muita palha de cevada, que o pessoal trabalha com cobertura de aveia, nesse sentido. Também, nessas plantadeiras 2100, foi trazida a nova linha de plantio, a linha chamada Emerge Pro. Essa linha é uma única estrutura de metal, tendo rodas limitadoras
rodas limitadoras alinhadas com o disco, tá? E com uma precisão com seus braços, e os braços das rodas limitadoras eles passaram a ser internos. Com isso, você tem uma melhor limpeza das lâminas do disco duplo da semente. Também nessa nova linha, raspadores externos, esses raspadores permitem ou vão fazer que essas lâminas sempre fiquem limpas. E com isso você tem maior disponibilidade do equipamento durante a própria operação de trabalho, mesmo em condições de solos úmidos e argilosos que a gente sabe que tem. E às vezes o nosso produtor ele precisa entrar para trabalhar numa condição um pouco mais úmida, porque a sua janela de plantio cada vez está menor, e com isso ele consegue trabalhar bem com esse equipamento, tá? Além dessa linha, né, pessoal, da linha de plantio, tem também as plantadeiras já são conhecidas com sua capacidade de fertilizante, capacidade de semente também, através das caixas centrais de semente. Tem toda a parte de tecnologia da plantadeira, vamos falar da tecnologia ligada ao roll command ou a transmissão eletro-hidráulica, que permite fazer explorar mapas de prescrições tanto de semente quanto de fertilizante, o que nós já vimos o pessoal comentando sobre agricultura de precisão, a importância de você jogar a quantidade certa no metro quadrado, ou no lugar certo, né? Então, acho que essa tecnologia que nós temos nas plantadeiras 2.100, de transmissão eletro-hidráulica, mais o desligamento de seção, onde que o desligamento de seção vai permitir uma redução aí até 5%, 6% de semente que você está colocando aí, né? Esse desligamento de seção, ele também está disponível para as plantadeiras 1.100, aonde que nós conseguimos ter a mesma economia de sementes, principalmente naquelas áreas, né, pessoal, que o pessoal faz o plantio em nível, né, onde que tem, que o pessoal ainda preserva com terraços, tem os seus, faz curvas de plantio em nível, chega um determinado momento que você vai ter uma sobreposição. E aí que a gente observa a eficiência do sistema, toda a parte de tecnologia da John Deere, piloto, somado com o roll command, você vai ter uma economia de sementes. Também vai proporcionar um ambiente mais favorável para as plantas vir a se desenvolver, evitando competição, principalmente quem faz plantio de milho, aí, que é a semente, hoje que é o maior investimento, né? Você vai ter uma economia aí de sementes e um stand melhor, tá? Acho que era aí, Alisson, mais alguma pergunta ou assunto aí que a gente precisa reforçar sobre plantadeiras e pulverizadores, aí também temos à disposição. Maravilha, Alex. A gente tem recebido aqui algumas outras perguntas, sim, a gente tem tempo para mais algumas, tem mais duas pelo menos. E bem nessa linha de plantadeiras, a gente recebeu uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp. Vale a pena investir no coulter? Então o coulter aí, para quem não sabe, vai nas plantadeiras 2.100 e é um acessório dessas plantadeiras. Eu queria deixar para o Thiago essa, para explicar um pouquinho mais, dizer um pouquinho sobre o coulter e do uso dele. Pode nos ajudar, Thiago? Ok, posso sim, Alisson. O coulter, como você bem falou, ele está disponível, um acessório disponível para as plantadeiras de modelo 2.100. O coulter é um disco que é montado entre a linha de adubo e a linha de semente. Ele tem algumas funções, que são melhorar o corte. Então, para aquela situação de palhada, onde, por exemplo, a semente ia estar encestada, ele melhora a romper essa palha para preparar o berço para a semente. Também, a 2.100 ela tem uma característica que a linha entre adubo e semente ela é um pouco distante, um pouco comprida. Então, para aquele deslocamento, por exemplo, em uma ladeira, que o corte do adubo sai do corte da semente, ela ajuda a fazer um novo corte para receber a semente. E na prática a gente vê que ela firma melhor a plantadeira no chão para que não faça esse deslocamento. Então, as principais características melhorar o corte e preparar o sulco para receber a semente. Maravilha, Thiago. Eu acho que... Deixa eu ver aqui só mais alguma coisa. Veio mais uma pergunta aqui do Sidney Vaz, tá?
Então, gostaria de saber mais sobre a sobreposição de mapas de agricultura de precisão, correção de solo, plantio, colheitadeira, custo-benefício desse trabalho. Eu acho que aí eu passo mais uma vez a bola para o Roberto para falar um pouquinho mais sobre agricultura de precisão. Obrigado, Sidney, pela sua pergunta. Sidney, obrigado pela pergunta. A sobreposição de mapas, né, ou talvez a gente falar um pouquinho sobre, talvez um termo um pouco mais técnico, análise de mapas, análise de cluster. Esses mapas, essa sobreposição, ela é super importante no sentido de a gente conseguir identificar similaridade entre condições, entre safras diferentes, entre culturas diferentes. Então, essa sobreposição que a gente está sugerindo e falando, análise de alguns mapas diferentes, é que a gente possa identificar se a variabilidade, altos potenciais, baixos potenciais, ela existe uma repetibilidade ao longo do tempo e, obviamente, em diferentes culturas. Isso se torna muito importante nessa identificação. As formas que a gente possa fazer essa interpretação entre diferentes mapas, existem N ferramentas para a gente fazer essa junção de mapas. Internamente, nós também temos soluções para fazer esse comparativo entre condições diferentes, entre mapas diferentes, entre comparar uma variação de taxas de semente ou taxas de fertilizante, comparar isso com o resultado econômico que vai ter lá na colheita. Então, isso é perfeitamente possível. Hoje nós estamos numa era digital de alta tecnologia que a gente consegue fazer uma comparação muito fácil, muito rápida entre diferentes situações. Maravilha, Roberto. Eu acho que a gente vai chegando aí ao fim das perguntas que estão aqui, do nosso tempo também para responder. Tem vindo algumas outras perguntas no nosso WhatsApp e a gente vai tentar responder elas todas aí depois do encerramento da nossa live. Lembrando que essa nossa live ela vai ficar gravada, fica aí disponível também no Facebook, vai ficar disponível no YouTube para quem quiser depois conferir e checar. Se você tiver ainda alguma dúvida ou vir alguma coisa depois, pode enviar, a gente tenta fazer uma resposta direcionada para você aí que queira saber um pouquinho mais sobre esses assuntos, tá? A minha mensagem final aqui a todos é que se você quiser acessar aí as nossas promoções, está aqui do lado, agora eu acertei, está aqui do lado aí o nosso QR Code, você pode apontar ou entrar no nosso site, acesse www.sabadoshowmacponta.com.br, né? E aí você consegue acessar as nossas condições que nós temos disponíveis para esse evento. A nossa programação ao vivo ela vai retornar hoje às 14 horas com a nossa equipe falando um pouco mais sobre pós-vendas, garantia de peças aí que tem então em 12 meses de aplicação por um técnico da John Deere. Então algumas outras informações também e o foco principal do dia, que é o nosso tema de pulverizadores e plantadeiras. Então eu queria agradecer aqui ao Alex também que está conectado conosco, queria agradecer ao Thiago, ao Roberto aí, que nos ajudaram então um pouco nessas respostas, a todos vocês que estão conectados conosco. Fica aí o nosso muito obrigado e o nosso pedido que participe um pouquinho também aí do nosso evento, conheçam nossas condições e venha participar conosco, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, pessoal.